Bom, pessoal, olha, como eu estava falando, em 1940, a região Nordeste ela era bem diferente. Era formada, nós sabemos que o nosso estado, a nossa região Nordeste, ela é formada por 9 estados, não é? Nós vamos ver que a gente vai observar que era formado pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Porém, estava faltando Sergipe, Maranhão, Piauí e também a Bahia. Então, a gente vê que esses estados estavam localizados em outras regiões. A região sul também havia uma diferença. Era formado pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e vamos ver formado também por São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, São Paulo e Rio de Janeiro estão localizados em outras regiões, chamado de Sudeste. Por isso que muitas pessoas, quando dizem, uma pessoa ela vem de São Paulo, ela vem do sul do Brasil, porque desde 1940 as pessoas realmente elas ainda têm aquela visão de que São Paulo e Rio de Janeiro estão na região sul, porém é na região sudeste do Brasil, certo? Aí vamos ver aqui também que existe uma questão. Nós vamos observar que a região norte, né, Maranhão e Piauí, que pertencem hoje ao Nordeste, estavam localizados na região norte, juntamente com o Amazonas, com o Pará e com o Acre. Nós vamos ver que Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região central do Brasil. Hoje, Minas Gerais, ela faz parte de quê? Fazia parte da região centro-oeste e hoje a gente vai observar que Minas Gerais está presente na região sudeste do Brasil, juntamente com São Paulo, Espírito Santo e com o Rio de Janeiro. Bahia e Sergipe estavam localizados na região leste do Brasil, juntamente com o Espírito Santo, ainda não faziam parte da região nordeste. A gente vê que então Maranhão e Piauí pertenciam à região norte e Bahia e Sergipe pertenciam então à região leste do Brasil. Isso na década de 1940. Quando a gente vem em 1945, vai haver outra divisão do Brasil. Tudo é muito confuso. Haviam 7 regiões: região norte, nordeste ocidental, nordeste oriental, centro-oeste, leste setentrional, leste meridional e sul. Leste setentrional quer dizer a parte leste mais ao norte. E meridional é uma palavra que usamos em geografia para dizer a região da direita do Brasil que estava mais ao sul. Vejam aqui. Nós vamos ver que a porção norte do Amazonas foi criado o território do Rio Branco, que é o atual estado de Roraima. Nós vamos ver que o Mato Grosso ele perdeu parte do seu território, que passou a ser chamado de Guaporé, e outro ao sul, que era chamado de Ponta Porã, e o sul, Paraná e Santa Catarina, foram cortados ao oeste, criando o território de Iguaçu. Em 1950, a gente vai observar que passou a existir outra divisão do território brasileiro. Em 1950, a gente vai observar que o estado do Maranhão, que antes pertencia à região, como nós vemos aqui, Maranhão e Piauí, que pertenciam à região norte, em 1940, em 1950 passou a pertencer à região nordeste. A gente vai observar então que Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro formaram a região leste. A gente vê ainda que Bahia e Sergipe estavam em outras regiões que não eram no Brasil, né? Não eram, aliás, na região do Nordeste. E vamos ter, na década de 1960, foi criada a capital do Brasil, que é Brasília. E a gente vai observar que houve a mudança da nossa capital da região sudeste, que era no Rio de Janeiro, e houve então a mudança para a região então que nós chamamos região centro-oeste, não é? Nós vamos ver então que em 1962 o Acre tornou-se um estado autônomo, que é livre, e um território de Rio Branco recebeu o nome de Roraima. A gente vê então que em 1950 houve 2 mudanças importantes, 1950 e 1960.
O Maranhão e o Piauí passaram a pertencer ao Nordeste, que antes pertencia à região Norte, e em 1960 foi criado então a capital do Brasil, que fica localizada na região Centro-Oeste. Antes de Brasília ser a nossa capital, ela estava localizada lá na região Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Vejam aqui. Nós temos então em 1970, passou a haver várias mudanças no Brasil. E a gente vai observar então que o Brasil praticamente começou então a ser como ele é hoje, ser dividido como ele é hoje mais ou menos. A gente vai observar que em 1970 o Brasil ele recebeu o desenho regional atual do Brasil. Foi criada a região Sudeste, composta pelo estado, agora sim, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, por terem uma cultura parecida, uma economia parecida, uma sociedade parecida, passaram a serem colocados em uma mesma região. O Nordeste, além de receber o Maranhão e o Piauí da região Norte em 1950, em 1970 começou então a receber, fazer parte do estado da região Nordeste, a Bahia e Sergipe, que antes estavam localizados como nós vimos aqui. Mostrar então a vocês. A gente viu então que o Maranhão e o Piauí estavam no norte e nós vamos ter então a Bahia e Sergipe que estavam localizados na região leste, juntamente com o Espírito Santo. Então a gente vai observar então que em 1970, Bahia e Sergipe que estavam na região leste do Brasil, juntamente com o Espírito Santo, passaram a pertencer à região nordeste. O Mato Grosso, ele foi dividido, dando origem ao Mato Grosso do Sul. Nós temos Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Foi uma divisão feita em 1970, que ainda hoje continua, não é? A gente vai observar que a regionalização atual do Brasil, ela é de 1970, porém ela começou a mudar, sofreu algumas mudanças em 1988. A gente vai observar que a divisão brasileira que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins ele foi criado após o desmembramento, ou seja, uma divisão da região norte de Goiás e que essa região norte de Goiás ela passou a pertencer à região norte do Brasil. Nós vamos ter então Roraima, Amapá, Rondônia, tornando-se estados independentes e vamos ver que em 1988 o estado de Fernando de Noronha deixou de ser federal e ele foi então incorporado ao estado de Pernambuco. Então a gente vai observar que Fernando de Noronha, até então ele era federal e ele passou então a pertencer o quê? Uma ilha pertencente ao estado de Pernambuco. Então a gente vai observar então, não é um estado, é uma ilha, certo? A gente vai observar que ele passou então apenas a ser incorporado ao estado de Pernambuco. Então assim, pessoal, a gente vai observar que foram feitas então várias mudanças no território brasileiro. Várias divisões foram feitas ao longo do tempo. Em 1913, que levava em consideração apenas a natureza. A gente vê que em 1940 levou em consideração a sociedade e a economia, porém não levou em consideração a cultura. A gente viu então que em 1940 a gente viu que era um pouco confuso, que a região Nordeste não era formada ainda por Sergipe, Maranhão, não tinha Piauí, não tinha Bahia. Região Rio de Janeiro e São Paulo faziam parte da região Sul, não da região Sudeste, como é hoje. A gente vê que em 1945 o Brasil ele foi dividido em 7 regiões. 1950, o Maranhão e o Piauí, que faziam parte da região Norte, passou a fazer parte da região Nordeste. Em 1960 foi criado a nossa capital, Brasília, e em 1970 a gente vê que começou a se organizar a divisão como Brasil, a divisão realmente do território brasileiro, como nós utilizamos ainda hoje, não é? O estado foi criado então a região Sudeste, que até então não existia, sendo formado pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que antes era a região Sul,
e foi juntado novamente com Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu também Bahia e Sergipe, que estavam localizados na região oeste do Brasil, e o Mato Grosso foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos observar então que o estado do Tocantins ele vai ser criado então depois de 1988. Por quê? Na região de Goiás, que é a região central, existia uma região ao norte da região do estado que ela era bem diferente. Então eles decidiram então retirar essa parte, colocar junto à região norte do Brasil. E nós vamos então ter a criação de um novo estado do Brasil em 1988, que será o estado do Tocantins, ok? E Fernando de Noronha passou a pertencer ao estado de Pernambuco.